Coffee Party. Pessoal de casa, a gente está em mais um evento do Grupo PET, o evento chama Sou High Tech, e é um evento na área de tecnologia. E a gente trouxe alguns convidados especiais aqui hoje. Um deles é o professor Ricardo, ele que atualmente dá aula de Sistema da Informação para o curso de Administração aqui em Tupã, e dá aula também na pós em Ciência da Informação em Marília, certo? E é doutor também na área de Ciência da Informação, correto? A gente também tem dois participantes online. Um deles é o Arthur, ele está fazendo Engenharia Mecânica em Guaratinguetá, na UNESP de Guaratinguetá, e o João, que está fazendo Engenharia Mecatrônica na UNESP de Sorocaba. Além disso, a gente vai ter inserções especiais aqui nessa programação ainda, que é com o estudante do Mackenzie, ele que faz Ciência da Computação, é o Vinícius, daqui a pouco ele vai conversar um pouco com a gente aí também, e o Renato, que cursa Engenharia Mecânica na FEI. Então, como que a gente pensou o evento Sou High Tech, não fugindo da temática de empreendedorismo? Trazendo exemplos práticos. Então, até o final da programação, a gente pretende mostrar para vocês como que a tecnologia é aplicada hoje de uma forma relevante para nós estudantes e para a sociedade de uma maneira geral. Então, vocês vão ver aí em casa, até o final desse vídeo, a aplicação da tecnologia, por exemplo, através do Olho Biônico, através do Big Dog, e tem vários outros exemplos aí que a gente vai trazer para vocês. A gente sabe que o Brasil já é referência no uso de tecnologia da informação. Ele já é o segundo maior usuário de internet, só ficando atrás dos Estados Unidos, em mobilidade. E o Brasil ele mais prospecta tecnologia, né? Só que o governo também promove eventos anuais em que se discutem tecnologias e também promove prêmios por inovação. Um exemplo da inovação no setor do governo federal é o nosso sistema de eleição, que é bastante moderno, traz uma economia fantástica para o país e é bem visto no mundo inteiro. Mas o que está em alta mesmo agora é a questão da tecnologia na Copa do Mundo. O que vai ter de novo, o que vai ser de diferente? Junto com os preparativos da Copa do Mundo de 2014, muitas tecnologias já estão vindo sendo testadas e avaliadas para que o evento seja um grande sucesso. A própria FIFA fez algumas exigências tecnológicas mínimas para todos os estágios que vão participar, receber jogos. Além da reestruturação e da arquitetura, o que vai realmente surpreender os torcedores são os telões de alta tecnologia e o sistema de som, que promete atingir todos os níveis do estádio. As telas de alta tecnologia podem chegar no tamanho de um apartamento até de 110 metros quadrados e o som tem muita qualidade. Outra exigência também foi a instalação de câmeras, a maior parte de alta definição, para que o estádio seja monitorado durante os eventos, inclusive seja possível acompanhar tudo o que acontece na multidão. Cada estádio tem de 200 a 300 câmeras. Inclusive, os ingressos também devem ser mais seguros e modernos, porque vão ter um chip instalado no seu interior. Toda essa tecnologia básica estará integrada e será controlada de um centro de operações, que também vai ser exigência dos estádios. Então, Ricardo, na Copa das Confederações, um dos maiores desafios está sendo colocar cobertura Wi-Fi dentro de todo o estádio. Como você sabe, todo mundo gosta de ficar conectado, está postando fotos sobre informações. E com mais de 60 mil pessoas dentro do estádio, conectando nas redes 3G e 4G, como que isso pode funcionar? Como que isso pode dar certo? Uma solução? Preciso que lembrar que, com certeza, nós não vamos conseguir atender um número tão grande de pessoas em um local tão concentrado. E ainda levando em conta que a grande maioria vai estar tentando enviar e receber informação, porque eles vão estar participando de um evento, de algo que gera muita informação. Então, o que é preciso fazer é levar em conta que existem outras alternativas, então disponibilizar outros tipos de acesso, para que você tenha pelo menos uma cobertura parcial disso. Não vai ter banda suficiente para atender esse volume.
Mas é uma necessidade, é algo que precisa ser pensado, e eu acho que esse momento da Copa das Confederações poderia ser um momento de teste para que eles verifiquem qual é o volume de dados que está transitando nesse ambiente, que já passa a ser um ensaio de conversão. Quais seriam esses tipos, as outras opções que eles teriam para... Por exemplo, quando você está aqui na universidade, você acessa a rede sem precisar usar 3G ou 4G, porque a própria universidade te provê isso. Eles podem buscar alternativas, disponibilizando pontos de acesso à internet para desafogar um pouco. Então, as próprias operadoras poderiam ter feito um pool ou alguma coisa que pudesse agregar via marketing, via uma campanha publicitária, uma forma de disponibilizar isso de um jeito um pouco diferente para não sobrecarregar 3G e 4G. E trazer algo temporário, um backbone temporário, para que eles pudessem ter banda suficiente para esse momento específico. Porque vai ter gargalo, isso é óbvio, não vai ter fome. Isso seria mais ou menos o que tem na faculdade, por exemplo, em cada andar existe um Wi-Fi diferente. Seria mais ou menos isso, cada região? Você coloca roteadores fixos em que você distribui a carga, então você vai distribuindo pontos de acesso de acordo com a necessidade. Então eu posso, durante o estágio, durante o jogo, eu posso estar mandando e enviando fotos, e-mails ou vendo vídeos do estádio, replay de lances, não só com a cobertura da operadora, mas sim com o Wi-Fi do estádio. Seria uma alternativa. Eles deveriam estar pensando, deveriam estar trabalhando. Interessante. É legal essa questão de tecnologia que a tecnologia proporciona, essa questão mesmo de interatividade. Você está no jogo, conseguir postar uma foto na hora, conseguir acompanhar o placar de um outro jogo, sem ter assistindo, sei lá, o jogo do Brasil na seleção, consegue estar vendo o outro jogo que está passando simultaneamente. Uma questão muito interessante que a gente estava vendo aí quando a gente estava estudando a parte de tecnologia para a criação do roteiro, é que meio que a tecnologia ela passou do campo da surpresa para o campo dos milagres. Então, o exemplo que o pessoal aí de Guaratinguetá e de Sorocaba, eles separaram para a gente para explicar, é que, por exemplo, hoje, por causa da tecnologia, tetraplégico consegue andar, cego consegue enxergar. Então, eu queria saber, o Arthur, como é que funciona essa questão do olho biônico? Assim, então, o olho biônico ele vem mais com a ideia que o prejuízo muito pensamento das pessoas. Basicamente, o fato de você não enxergar somente com os olhos. Vou explicar melhor. O sistema visual, ele tem toda a parte da retina, onde você capta a luz mesmo, e você tem receptores no seu olho que eles transferem essa informação da luz, esses padrões de luz, em impulsos. E esses impulsos vão para o seu cérebro e o seu cérebro ele reconhece essa imagem de alguma maneira. Mas isso é uma tecnologia que está no Brasil ou está em período de teste em outro país ainda? Como é que funciona? Então, a maior parte dessas pesquisas estão sendo realizadas fora do Brasil, mas já existem equipes de pesquisadores no Brasil que estão trabalhando com isso. Pessoas no próprio Brasil podem comprar essa tecnologia para estar implantando nos próprios olhos. Algo que eu procurei, se eu não me engano, está na faixa de $60 mil. E pode ser, assim, implantar a pessoa e ela vem para cá. Mas, como eu disse, estão sendo sim, realizadas pesquisas no Brasil nessa área. E como é que você trouxe do exoesqueleto humano? Bom, apesar dessa tecnologia não ser muito conhecida aqui no Brasil, Estados Unidos, China, Japão, são países onde eles estão investindo bastante dinheiro por eles acreditarem que vai ser uma tecnologia importante para a nossa vida no futuro. Bom, primeiramente, o nome que eles dão para isso é tecnologia de vestir-se. Como o próprio nome já diz, seria uma tecnologia que você vestiria, seria uma roupa, que melhoraria seus movimentos, amplificaria sua força, te protegeria da radiação, etc. E esse projeto foi impulsionado pelo Departamento de Defesa americano. Por quê? Porque aquelas pessoas que tinham contato com explosivos, granadas, bombas, etc., precisariam de uma proteção maior, até mesmo contra a radiação. E eles impulsionaram esse projeto e continuaram desenvolvendo. O primeiro teste realizado foi feito pela
empresa chamada General Electric. Para vocês terem ideia, pesava 700 quilos, ou seja, uma roupa com 700 quilos. Tinha cerca de 30 articulações. Essa informação, esse sinal para um computador, linguagem computacional, é muito difícil. Então, já tem alguns anos que está sendo desenvolvido esse projeto e eles estão realmente acreditando que é de uma complexidade muito grande, mas mesmo assim eles estão dando passos. Bom, falando um pouquinho das aplicações. Hoje, por exemplo, para descarregar um caminhão, colocar alguma coisa na prateleira, muitas vezes a gente precisa daqueles carrinhos, daqueles cadeiras. Porém, com essa roupa, a gente precisa fazer isso com os motorizados, por exemplo. Os idosos. Quando vai chegando a certa idade, os ossos vão ficando mais fracos. Muitas vezes, eles não conseguem andar por causa dessa fraqueza. Então, essa roupa serviria como uma sustentação, digamos dizer, que melhoraria a sua força, que ficaria. O negócio está bastante em alta hoje, que é que você pode imprimir aquilo que você quiser ter como objeto na sua casa. É verdade isso? Como funciona essa impressora 3D? Atualmente estão saindo várias organizações que estão desenvolvendo impressora 3D. Todas elas têm basicamente o mesmo funcionamento. É o seguinte, você desenvolve o desenho da peça que você deseja criar no computador, usando, cada uma tem um software, geralmente, que eles preferem usar, seja CATIA, AutoCAD, SolidWorks ou alguns outros programas que já, por exemplo, da empresa mesmo. E eles fazem de uma maneira que, da mesma maneira que, não sei se vocês estão habituados, mas tem uma máquina que chama CNC, que ela realiza cortes em peças, geralmente peças de aço, ela faz o oposto. Ela cria essas peças seguindo a programação do software de desenho que você criou. E ela usa, geralmente, polímeros para fazer isso. Um dos polímeros mais utilizados hoje é o PLA, que é um polímero, assim, polímeros são feitos com uma cadeia de carbono e tal, muito usado no ensino médio. E assim, ele vai fazendo de camada por camada o desenho. Inclusive, se você puder colocar depois o link daquela democracia, que é até uma impressora 3D, que você pode comprar e levar para casa. É muito interessante. O único fato é que você tem que ter um retiro desse polímero para estar fazendo mais desenhos. Da mesma maneira que a impressora normal hoje em dia usa tinta. Só que o contrato vai estar fazendo isso com polímeros. Uma coisa que a gente estava vendo, saiu na revista Forbes há umas 2 semanas atrás, que as empresas que mais estão crescendo nos Estados Unidos, então saiu o ranking, né? Estava lá a primeira LinkedIn, depois Facebook, Google, e a quarta que mais estava crescendo era a 3D System, que é justamente a empresa que faz essas impressoras 3D. Assim, muita gente não sabe nem que existe, e na verdade está assim, em alguns países, inclusive uma das aplicações que a gente estava vendo é uma traqueia, então foi feita uma traqueia humana, você estava doente, foi trocada a traqueia com uma traqueia que foi impressa, então foi colocada na impressora. O João, como é que o funcionamento do Billy Dog? Quais são as aplicações dele? Ele é usado só para carregar carga? Como é que funciona a questão da programação em aleatório? Então, o BigDog é uma simulação de uma aplicação que pode ser muito maior. O BigDog é como se fosse um robô muito pequeno, que fazer algo muito grande, que transportar carga. Você pode transportar 60 quilos até, como se fosse um cachorro mesmo, com 4 dispositivos e vários sensores ao redor dele. Ele consegue pegar carga e transportar ela. O grande dá para usar um terreno super acidentário e tudo mais. Só que o que eu acho sobre o dog não é ele. Tem as coisas que ele pode trazer com ele. Por exemplo, você não pode pegar essa tecnologia transformar ela para casa. Chama de
Então você pode ter, imagina um super dono, trabalhando no favor, fazendo serviços domésticos mesmo, imagine um cachorro de fora da sua casa. Algo que na nossa concepção atual está longe, está muito longe ainda, mas temos tecnologia não está tão longe assim. Uma outra novidade bem interessante que a gente separou para falar aqui no evento foi o Google Glass. Isso está sendo bastante discutido, que é um óculos que a Google fez, na verdade é um óculos revolucionário, ele está meio que em período de teste ainda, né? Foram lançados 2.000 exemplares e as pessoas que puderam comprar esses 2.000 exemplares era só o pessoal nos Estados Unidos e eles precisavam se cadastrar e se sortear para ter acesso a aqueles exemplares. A gente quer saber, professor, por que normalmente, quando assim, é lançado um produto novo no mercado, por exemplo, o Google Glass, em menos de unidade, por que algumas empresas, normalmente são empresários de tecnologia, que se interessam em comprar primeiro esses produtos? Tem o lado do desenvolvedor que tem a oportunidade de conhecer a tecnologia antes dos demais, antes dos concorrentes, e gerar soluções que utilizam aquela tecnologia. Então, por exemplo, para que o Google entre no mercado, você precisa ter aplicações que rodam em cima disso, que utilizam esse tipo de interface. E aí, quando você solta o primeiro, disponibiliza isso para empresas do setor, você já está preparando uma demanda futura. Você já está preparando empresas, já está permitindo que empresas desenvolvam esse tipo de recurso para que possa ter demanda lá na frente. Então a demanda vai gerar o consumo e retroalimento e assim. Saber explicar como é que funciona o Glass? O que é? Mais de explicar como funciona, acho que o importante para nós bem claro essa questão da mudança de paradigma que isso pode causar. Se você parar e analisar há algum tempo atrás o acesso à informação e a mudança de como os recursos causaram, as mudanças que causaram esse acesso, vai perceber que nós estamos na verdadeira tecnologia. Então nós estamos num momento de transição. E se você resgatar aqui no cérebro, por exemplo, uma imagem de livros bem breve, o processo de multiplicação dos exemplares através de um mecanismo que agora já não era mais manuscrito, isso era agora automatizado em 1455. O impacto que isso teve depois, e vim acompanhando isso, pegar exemplos mais recentes, por exemplo, quando começa a surgir, quando o Edison propõe a gravação de som em bolos de cera, o impacto que isso teve no acesso a um recurso que inclusive ligado à arte e tudo mais, o impacto que isso traz no dia a dia das pessoas, a penetração que essa tecnologia vai ter na sociedade como um todo. E Castells, além disso, aliás, ele está no Brasil, fazendo uma participação aqui em alguns eventos, em que a tecnologia, dependendo do nível de penetração na sociedade, no tecido social, vai causar um impacto que não tem nem como medir. Então, por exemplo, imagine para nós, na área da administração, e você preparando uma empresa em que, um exemplo bem simples, só para a gente ter uma noção do impacto disso. Você tem o teu funcionário na linha de frente, atendendo o cliente. Assim que entra o cliente, ele já pode reconhecer através da câmera e trazer dados desse cliente. O que ele comprou da última vez que ele veio, quais são os gostos que ele tem. Aquela capacidade que você tem hoje na interface da web, que você entra no site de uma loja e ele já te dá algumas dicas que você fala, nossa, era mais ou menos isso que eu queria. Ele já sabe mais ou menos o que você, já traz ofertas direcionadas, o teu usuário vai poder ter isso. Então, a relação sua com a informação vai ter uma mudança incrível. E a gente, quando fala em Google Glass, não fala só do Google Glass, está falando de um tipo de interface que já vem sonhada, já vem sendo sonhada há um bom tempo. E que já tem, inclusive, concorrentes. Empresas japonesas já estão lançando concorrentes a preços mais acessíveis. Com certeza entrarão no mercado antes da própria ferramenta do Google para tentar ganhar mercado. E a grande sacada é a nossa relação com a informação vai mudar. Então, por exemplo, você está andando na rua e ele já sabe o seu perfil, você já tem uma aplicação rodando, você continua interagindo com o ambiente, mas agora você já está vendo uma indicação de que tem um restaurante aqui perto, com uma promoção de um tipo de refeição que você gosta, que você está precisando, então vá até lá. Você já pode interagir, inclusive, com esse restaurante. Imagine
imagina as conexões que serão possíveis. Os seres humanos teriam suas potencialidades físicas ampliadas pela tecnologia. Como no caso, por exemplo, do exoesqueleto, de elementos tecnológicos que são externos ao corpo e que ampliam, que amplificam as suas potencialidades físicas. Assim, interessante que você não consegue falar, por exemplo, seu filho, ou para as crianças que estão vindo aí, o que você quer ser quando você crescer? E às vezes ele vai ocupar uma função que ainda nem existe, e resolver um problema que as pessoas ainda não conhecem. Ainda não foi criado. Assim como a gente, tanta coisa aconteceu que a gente nem sonhava que poderia acontecer. Uma questão interessante que a gente estava discutindo também, voltado para o atleta. Tem aqueles que são deficientes e competem em prótese. E também o Michael Phelps também, que ele usava um maiô que diminuía o atrito e fazia com que ele fosse mais rápido. Então, esses atletas que eram deficientes eram colocados em pé de igualdade com atletas considerados normais. Mas assim, tem as teorias que dizem que eles são beneficiados com isso, por causa do impulso, do peso da perna. E eu queria saber assim, até que ponto o uso da tecnologia em um atleta que não tem as pernas pode deixá-lo igual aos outros ou superior? Tem um exemplo prático para isso, na última Olimpíada, em que o sul-africano competiu em pé de igualdade com os outros, com uma prótese, e que foi inclusive questionado. Então, só que quando ele perdeu do brasileiro, ele aí questionou a característica da prótese do brasileiro. Então, é uma questão que ainda tem a ver. Eu acho que uma série de legislações não tem que ser revistas nesse sentido. Tudo vai ter que ser. Até como uma pessoa não tem uma perna pode competir, não pode competir porque ela pode ser melhor. exatamente. É um mundo novo. Mas isso eu acho que não é para ficar angustiado, é para ficar feliz. Porque vocês vão entrar no mercado num momento de transição e que vai ter N oportunidades. É só parar e olhar, porque vocês vão ter N caminhos para seguir e oportunidades não vão faltar. E eles sabem também que tem pesquisa no sentido de quais vão ser as profissões do futuro que ainda não existem. Né? Aí tinha umas muito interessantes que era, por exemplo, o nanomédico. É o cara que ele vai trabalhar com a nanotecnologia dentro das pessoas e para solucionar coisas problemas que eles não conseguiriam de uma forma convencional. É um mundo novo. Você ainda não está 10 anos até. Não, é 4 anos. Vocês entram na faculdade em um mundo e saem em outro. Por isso não adianta esperar dos professores que digam para vocês qual é o caminho. Porque eles também são de outro mundo. Eles são ETs nesse mundo. Então é um mundo que vocês vão construir. Um conceito assim, que era recorrente quando a gente estava estudando essa questão de tecnologia, é que sempre apareceu o termo API. E o que a gente fez? A gente pediu para o estudante Vinícius, que faz ciência da computação no A15, explicar para a gente o que é isso e qual é a aplicação disso. Então a gente vai ver ali no vídeo agora qual é a aplicação do API. E aí pessoal do PET Empreendedorismo, sou Vinícius, faço ciência da computação no Mackenzie e trabalho lá na R4 Pro. Pedi para explicar um pouquinho do que é a API. Bom, a API em português é a sigla para Interface de Programação de Aplicativos. O que é? É uma interface de programação que ajuda diferentes componentes de software a interagir entre si. Os aplicativos são desenvolvidos e organizados em diferentes modos. Cada um é responsável por uma tarefa distinta. E é claro que esses modos precisam de algum jeito conversar entre eles. E é aí que entra uma API. Um exemplo disso é o Google Maps. Diversos sites utilizam o serviço do Google Maps através da API. É como se fosse uma parte do Google Maps rodando dentro desses aplicativos, dentro desses sites. Resumindo, a API é como se fosse uma parte de um programa maior, mas que consegue rodar de forma independente. Eu quero agradecer a participação do Arthur. Agradecer também a participação do João, o pessoal que está em semana de prova, por uma lacuna na agenda aí para falar com a gente. Então, obrigado aí aos dois. E também a participação do professor Ricardo, também se dispôs imediatamente quando eu chamei ele para participar aí. E ele estava pronto para atender a gente. Então, esse foi o evento do PET. O Sou Hightech, um evento na área de tecnologia. A parte 1 do evento, vocês vão ter aí a parte 2 com Mídias sociais. na temática de mídias sociais, com os outros membros do grupo PET, com outros convidados também